Muito bem, meus amados, Joimar com você para mais uma aula sobre virtudes de Deus. São aulas simples, onde nós procuramos discutir o assunto de uma forma clara e com o máximo de objetividade possível. Antes de começarmos a aula, eu peço que você se inscreva no canal. Tentamos conseguir 50 inscritos para poder fazer as lives sobre as aulas e aí ter perguntas diretas e respostas na hora também. Você que já é inscrito, deixe seu like, por favor. Isso você fortalece o canal e o YouTube começa a mandar estas aulas para outras pessoas. E quem sabe chegue a uma pessoa que está precisando ouvir a palavra de Deus pregada e ensinada com seriedade também e compromisso com a Escritura Sagrada. Vamos lá então? Nós falamos a respeito das virtudes de Deus nas aulas anteriores e suas definições. Tá? Eu separei algumas definições e nós agora continuaremos com algumas implicações da onipotência. Nós paramos no vídeo anterior na onipotência, a doutrina da onipotência na prática. Tá? Então essa recapitulação vai ser breve, nós voltaremos à nossa aula onipotência na prática. Então, nós falamos que Deus é todo-poderoso e faz tudo quanto determinou. Falamos com o Berkhoff, nós também com o dicionário Bakers. Por exemplo, temos também a definição de Alistair McGrath, tá? Ou McGrath, como alguns gostam de dizer. Ele mencionando Lewis, define a onipotência e argumenta que isso não significa que Deus dizer simplesmente que possa fazer qualquer coisa, uma vez que Deus tenha optado por fazer determinadas coisas ou se comportar de uma certa maneira. Logo, outras possibilidades são excluídas. O que quer dizer isso? Que Deus poderia ter feito da forma que Ele quisesse, mas na sua sabedoria, santidade, bondade, Ele escolheu que a sua onipotência seria aplicada para a criação do mundo desta forma, com todas as suas implicações para o caminho tanto do macro-universo quanto da individualidade das pessoas. A onipotência dirigiria neste curso, em tal curso, tais acontecimentos, porque Ele tem o poder não só de criar, mas também de executar a manutenção da vida da forma como Ele coordenou, tá bom? Como é que é isso na prática? Por exemplo, o Senhor Jesus fala assim, olha, não existe muitos pardais. Então ele com certeza olhava para o céu e via os milhares de aves passando pela Palestina. Elas se comportam de uma certa estação, elas passam da África, da Ásia, pela Palestina e vão para o norte da África. Então ele via aqueles milhares de aves passando pela Palestina e ele falou, sabe essas aves, os pássaros, nenhum, que o pardal era a ave mais desprezada, né, pelos criadores de aves, mas nenhum deles cai por terra sem que o Criador consinta. Então veja, o que os homens veem como desimportantes de um acontecimento natural é um assunto particular de Deus. Deus cuida da vida de um pardal. Para Ele é importante e para nós também deve ser, tá bom? Qualquer coisa. Mas estou falando sobre a onipotência, como ela rege o mundo. Não é apenas Deus poder fazer tudo, como se fosse um ditador perverso. Não é assim que Deus é. Não importa o que aconteça de ruim na sua vida, Deus não é assim. Não é mostrado assim na Bíblia. Deus não é assim. Mas Ele coordena a sua onipotência para que as coisas aconteçam de uma forma que levem, tá, a exaltação do seu nome, mas também ao prazer daqueles que creem nele, da sua criação. Então, continuando, nós vimos que os escolásticos concebiam que Deus pode fazer qualquer coisa, inclusive uma pedra tão grande quanto Ele. É claro que isso é impossível. Deus não pode fazer nada equiparado ao seu próprio tamanho.
Também vimos que os sofistas concebiam que Deus pode inclusive agir contra a sua própria natureza, que também é impossível, porque Deus não pode agir contra si mesmo. Por exemplo, Deus não pode amar alguém mais do que ele ama a ele mesmo, porque simplesmente a ordem é: amai ao Senhor sobre todas as coisas. Isso é para todos, inclusive para Deus. Amar ao Senhor seu Deus acima de todas as coisas, inclusive isso é para Deus. Deus não pode amar outro ser mais do que ele ama a ele mesmo. Para ele funciona assim, porque seria idolatria. Então todos estão sujeitos a ele. Então os escolásticos imaginavam que Deus poderia agir contra a sua própria natureza, os sofistas também, tá? Mas não podem. Então os reformados entendem que existe então dentro da onipotência uma divisão, não divisão em Deus, divisão para nós entendermos, tá bom? Uma realidade nessa onipotência. Por exemplo, Guilherme de Oran, nascido em 1285, tá? Falecido em 1347, diz que existe na onipotência dois poderes: a potentia Dei absoluta, que é um poder absoluto de Deus, e uma potentia Dei ordinata, poder ordenado de Deus. A potentia Dei absoluta diz respeito às opções que existiam antes que Deus tivesse se comprometido com qualquer qualquer procedimento ou forma de organização do universo, tá? Lá no livro, eu vou citar o livro para vocês aqui a pouco. Então, 2010, né, página 335, lá em McGrath. Então, e também existe a potentia Dei ordinata, que diz respeito à maneira como as coisas são agora, refletindo a ordem estabelecida por Deus, seu Criador, no seu decreto. Então, uma coisa é Deus poder fazer tudo, tá? E na sua mente, teoricamente, como as coisas poderiam ser. Como quer dizer isso, pastor? Quer dizer que Deus não tinha uma única maneira de fazer o mundo, mas entre todas as formas que ele poderia ter colocado o mundo e organizado o mundo, ele escolheu a que lhe deu prazer. Por isso a palavra lá e ele viu tudo quanto fizera, e eis que tudo era muito tov, muito bom, um bom extraordinário. Então, quando nós vemos a sua onipotência, ela é uma onipotência coordenada, e ao meu ver, ela é coordenada pela santidade de Deus, onde Deus quer o melhor para a criação. Deus quer o melhor para a criação, e a sua onipotência foi coordenada pela sua santidade, e pelo seu amor, pela sua bondade. Por isso ela é elevada num nível infinito. Olha, isto é muito bom, isto é muito bom para o prazer dele mesmo e prazer da criação. Então, os sofistas também apresentaram suas elucubrações, como nós já vimos, tá? Mas eles acabaram prejudicando mais o entendimento da onipotência do que ajudando. Eles tentaram misturar, como nós vimos, a filosofia aristotélica e platônica com a teologia, e acabaram perdendo a essência teológica. Para Charles Hodge, a moderna filosofia trabalha com a escola sensorial, isto é, nega que haja existência de alguma eficácia ou poder real. Então os filósofos modernos negaram a existência de um poder real. Seu princípio consiste em que todo conhecimento deriva dos sentidos humanos, e consequentemente, como não podemos conhecer algo que os sentidos não detectam, é antifilosófico ou irracional admitir a existência de algo, tá? Então veja bem, o que quer dizer isso na prática? Os filósofos modernos, como David Hume, Immanuel Kant, Brown e também William Hamilton, eles acreditam que não se pode conceber onipotência, tipo, na infinidade. Então, se eu não posso conceber, se eu não posso sentir isso, se eu não posso colocar num tubo de ensaio, se eu não posso provar em laboratório, se eu não posso sentir a fragrância, então isso não existe. Aparentemente é algo inofensivo, mas vejam bem, do que eles estão falando? Se não existe onipotência, logo não existe Deus,
Porque nós falamos que Deus é onipotente. A Bíblia diz que Deus é onipotente. Deus diz a respeito de si mesmo na Bíblia que Ele é onipotente. Então, se não existe onipotência, logo não existe Deus. E isso permeou as doutrinas, inclusive, isso foi na época do racionalismo, e influenciou escolas de teólogos que acabaram afirmando, confessando o racionalismo cristão. Por exemplo, quando tivemos o maior tsunami registrado na história, lá na década de 2000, alguns teólogos, alguns pastores começaram a falar que Deus não teve poder para refrear o diabo, nem refrear as forças da natureza, ou refrear as forças da natureza. Isso é grave, porque retiraram a doutrina da onipotência de Deus nos seus ensinos. Não retiraram a onipotência de Deus, mas nos seus ensinos sim. Então, continuando, depois vocês procurem em racionalismo cristão, tá? Nós estamos aí na retrospectiva. Então, nessa visão, a onipotência ou Deus, ela é sensorial, seria sensorial. Olha, se eu puder perceber, existe, se eu não puder perceber, não existe. Então o homem acaba sendo o juiz dos atributos divinos ou do próprio Deus. Se eu não posso provar, logo não existe. Olha que sutileza e perversidade. É o jogo sujo, dos racionalistas. Então prova aí que existe Deus. É claro, você poderia falar para a criação, mas ele dizia, olha, a criação eu posso ver, mas eu não posso ver Deus, então Deus não existe. Continuando, nesse ensino o homem seria o juiz aí, se existe Deus ou não. No caso, nem o homem, eles seriam juízes, se existe Deus ou não, os racionalistas. Então, sobre este raciocínio, McGrath afirma: uma diferenciação filosófica fundamental e especificamente relevante para o desenvolvimento das ciências naturais diz respeito à distinção existente entre racionalismo e empirismo. Os termos são utilizados por diversos escritores de forma bem distintas, e é importante levar em conta que um certo grau de simplificação se fez necessário para os propósitos do estudo que nós temos realizado. O termo racionalismo deriva da palavra latina ratio, razão, sendo entendido geralmente como uma alusão à visão de que toda a verdade tem origem no pensamento humano, sendo desnecessária a ajuda de alguma intervenção sobrenatural ou um apelo à experiência dos sentidos. Tá? Teologia Sistemática, lá 2010, página 262, Alistair McGrath. Então, vejam, mais uma vez afirmando, o empirismo, ele diz que o conhecimento é formado a partir de experiências comprovadas. Empírico é porque você pode colocar sobre, conhecimento sobre conhecimento, e provando e afirmando ou reprovando. Então, se você não pode fazer isso com Deus, você não pode tocar Deus. Então, nem a onipotência, nem os demais atributos. Então, logo não existe, retirando Deus da história do mundo. Tá? A ponto dos seguidores do racionalismo, por exemplo, Nietzsche afirmou: Deus está morto. Ali está dizendo a ideia de Deus. Nos livramos da ideia de Deus, finalmente. É isso que ele quis dizer no auge do racionalismo. E alguns cristãos fraquejaram e seguiram o seu caminho, a ponto de, por exemplo, Rudolf Bultmann negar a ressurreição de Jesus por conta de que, para ele, os milagres não podem ser comprovados e o sobrenatural não existe. Então veja onde chega a nocividade do racionalismo. Então, estamos tratando sobre a onipotência e relembrando, as aulas anteriores. Agora, voltando lá para onde paramos. Então, a onipotência na prática. Falamos do Salmo 104, agora Isaías 40:12. Então, depois de falar do Salmo 104, onde Deus criou o mundo e coordena o mundo que Ele criou, alimentando a energia do mundo, aí nós falamos do monergismo, só Deus tem energia própria,
e fornece energia para os demais seres, encontrando lá com Paulo, que diz aos atenienses, por meio dele nós nos movemos, respiramos e existimos. Então, o mundo existe e é mantido por Deus, por causa de Deus. Deus é a casualidade última, isto é, ele vem em primeiro lugar, ele existe primeiro e as demais coisas procedem dele. Isaías 40: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Lembrando o contexto de Isaías conclamando o povo a voltar a sua confiança para Deus, e deixar de lado as alianças perversas, pagãs, mesmo que seja com os seus opressores, para evitar uma invasão. Então, Deus fala através de Isaías: olha, raciocinem, quem criou o homem? Raciocine, quem formou o homem e mantém o mundo? Quem na concha de sua mão mediu as águas? Isto é, Deus não tem mão, a gente sabe disso. Deus não tem pé, Deus não tem narinas para aspirar o suave cheiro dos sacrifícios, né, como no Antigo Testamento, mas é uma forma antropomórfica, antropos, homem, mórfica de forma, morfos, forma, é uma forma humana de falar de Deus. Deus quer falar com os homens, então ele fala em forma humana, de uma forma que nós possamos entender como se tivesse mão, como se tivesse ouvidos, como os nossos. Deus é espírito, não tem forma, e Deus também não tem emoções como os nossos, tá bom? Tipo arrependimento, Deus não tem arrependimento, uma forma antropopática de falar, onde os sentimentos são falados como se fossem os nossos. Pastor, por que Deus não se arrepende? Porque Gênesis está escrito, se Deus se arrepende, quem fez algo errado? Deus não faz nada errado. Quem fez algo sem pensar? Deus não faz nada sem pensar. Quem fez algo que não sabia onde ia dar, e aí agora está vendo que errou? Deus sabe todas as coisas, pela sua onipotência que rege sua presciência. Então ele sabe como ele quer, onde quer que o mundo chegue, até o dia final, e como chegará. Ele sabe até as palavras que vão dizer para ele diante do trono do julgamento. Senhor, Senhor, em teu nome, né, nós fizemos sinais. Senhor, olha, Senhor, eu nunca te ajudei, Senhor, eu nunca te vi nu, ferido. Ele sabe até as palavras que vão usar diante dele. Então, Isaías fala: olha, confia em Deus, porque Deus, ele criou o mundo e ele mantém o mundo, ele sabe tudo o que acontece, tudo está sob o controle de Deus. Quem na concha de sua mão mediu as águas, falando sobre o mar. Deus controla o mar e tomou a medida dos céus a palmos. Deus controla a terra, ele sabe os confins do universo. Temos aí as doutrinas agora científicas do multiverso, em que nós descobriu-se agora com os telescópios, o super telescópio, telescópio James Webb, superou aí o Hubble, e também com as naves que estão fora do nosso sistema solar, as Voyagers, que o universo é muito maior do que imaginávamos, mas que também ele pode estar confinado a uma bolha. E paralelamente existem outros universos, são teorias, tá bom? Voltando para Isaías, mesmo esses céus infinitos para nós, tá? O nosso conceito, nós falamos assim: não existem dois infinitos, tá? O universo não é infinito. Para nós ele é muito grande, mas não é infinito, porque não pode haver dois infinitos, só Deus é infinito. Então, Deus controla as águas, tá? Nas palmas da sua mão. Deus controla os céus a palmos. Recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra. A palavra novamente, rapar, pó fino, aquele que se levanta no ar. Deus controla a terra, e nos seus mínimos detalhes. A ciência diz que a terra tem cerca de 6 septilhões de toneladas, cerca, né? Ninguém pesou a terra, Deus pesou, mediu, pesou, e sabe exatamente cada grão de areia, como é, e o formato que existe no universo, não só na terra,
mas no universo. Cada fóton, cada elétron, cada partícula existente, tá? E suas nanopartículas, Deus sabe onde elas estão. E as energiza com o seu poder. Não se mistura com elas, mas as mantém com o seu poder. Então, isto é onipotência na prática. Ele controla o mundo exatamente como ele determinou. Jesus fala sobre isso, como nós já falamos, que ele controla exatamente até os pardais. Fio de cabelo não se torna preto ou branco. Ah, mas eu posso pintar. Mas você não pode fechar os olhos e falar, agora vai se tornar o fio de cabelo branco. Deus pode fazer isso. Deus pode, sem fechar os olhos, porque ele não tem olho, não tem olhos como os nossos, mas ele consegue fazer o seu cabelo ficar branco, e consegue fazer um leproso voltar a ter uma pele nova, ele consegue fazer um cego ter um olho novo, ele consegue fazer um aleijado ter um osso correto nos seus pés, ele consegue fazer alguém morto 4 dias ressuscitar. Depois nós vamos ver em onipotência no Filho e onipotência no Espírito. E ele consegue fazer todos os mortos do mundo ressuscitar pela palavra do seu poder e serem colocados em pé diante do trono dele. Isso é onipotência. Os homens têm apenas um poder conferido. O diabo, que muitas igrejas exaltam, fala que ele tem poder para destruir, o diabo tem poder sobre o mundo pecaminoso, sobre os ímpios, e mesmo assim um poder conferido que vai até um limite. Deus tem poder sobre todas as coisas. Jesus, quando se defrontou lá com a legião, eles rapidamente ficaram com medo de um juízo imediato e disseram, vieste nos punir antes do tempo? Jesus disse apenas, saia. Ah, se nos manda sair, então nos mande para aqueles porcos. Ele lhes permitiu. Nem o diabo faz o que quer nesse mundo. Mesmo lutando contra todas as suas forças contra Deus, ele sabe quem é o onipotente. Então, a igreja deve confiar no poder de Deus, não por medo ímpio e pagão, místico, mas porque ele é o que tem poder para salvar os pecadores. Então, continuando, onipotência. Então, Isaías 55, 10 e 11, onipotência na prática. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Deus falando, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Então, o poder de Deus que ordena a criação e a mantém na sua providência, executa todas as coisas para o bem dos que amam a Ele. Então, Deus faz a sua vontade nos céus e na terra, e com isso também abençoa até mesmo os ímpios. Jesus diz assim, olha, o Pai Celeste, ele faz com que a chuva caia sobre os bons e os maus. Maus ali é ímpios, né? Pessoas que não temem a Deus. Então não chove só na casa de quem serve a Deus, não chove só na fazenda de quem anda correto. A chuva cai em todas as fazendas, inclusive de pessoas perversas, tá? Pessoas perversas recebem bens. É claro que João Calvino trabalha com a questão de que os ímpios recebem riqueza neste mundo, uma vez que passarão a eternidade no inferno. Então o consolo deles é a riqueza neste mundo, a qual lutam e blasfemam e trapassam para conseguir. Então podem até viver bem por enquanto neste mundo, mas Asaf diz que Deus os põe em lugares escorregadios. Então, ainda na onipotência na prática, dissemos que no início que a onipotência consiste em Deus poder fazer aquilo que determinou. Não importa o que seja, quão difícil nos pareça, Ele tem poder para fazer, cumprir. Como por exemplo, quando o anjo apareceu, Gabriel apareceu a Maria, e ela questionou, como pode ser isso? Se eu não tenho contato com homem algum, não conheço homem algum, sentido bíblico, né? Então, ele diz,
porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não há impossíveis para Deus. Deus pode fazer uma virgem dar luz a um filho, e fez. Gênesis 3,15, no que comumente chamamos de proto-evangelho, depois da queda do primeiro casal, Deus misericordiosamente não os deixa em angústias mortais, porém lida com o pecado deles e os ampara, prometendo um varão. Condena a serpente e diz que um descendente de Adão vai esmagar sua cabeça. Ferida quer dizer ferida para a morte, né? E ela o ferirá no calcanhar. O que Deus estava dizendo ali? Que a cruz existiria. E o descendente de Adão seria ferido na cruz. O tempo passou, milênios se passaram, o mundo mudou, porém Deus não se esquece de suas promessas. Ele levou adiante ao pé da letra, levantou o descendente de Adão para ferir a serpente, que foi a morte na cruz, que foi a vitória sobre ela na cruz, e ela o feriu na cruz também, mas o filho a feriu na cabeça, vitorioso sobre ela. Jesus Cristo é o Filho do Homem, assim ele mesmo se denomina, e assim nós acreditamos. Então, ele venceu depois de milênios, porque Deus fez com que o mundo fosse coordenado para isso. Deus continua regendo o mundo com o seu poder, com a sua onipotência, com a sua santidade, com a sua bondade, com o seu amor. Ore ao Senhor. Ele faz com que as coisas aconteçam, não importa que situação tenha chegado à sua vida. Então, no Apocalipse nós vemos a besta atingida pela vitória do Redentor, a besta no Apocalipse, né? Então vi uma de suas cabeças como golpeadas de morte. Essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Apocalipse 13, 3. Sigo neste ponto a interpretação de Bacon, que entende que referir-se aqui a besta não simplesmente ao próprio diabo, senão que as pessoas ou sistemas sob o seu controle direto, tá? Controle do diabo, né? Então, o Deus Trino havia prometido e assim fez. Pelo seu poder, cumpriu sua promessa e ressuscitou o Cristo, ferido pela serpente. Outra prova do poder limitado de fazer tudo convergir exatamente como ele determinou foi a promessa feita a Abraão. A onipotência de Deus fez com que um homem já quase amortecido pela idade pudesse gerar filhos, pudesse ter filhos, e uma mulher já idosa e estéril pudesse gerar filhos, né? Caso de Sara. Então, o que é impossível para o homem é possível para Deus. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Jesus também é onipotente. Ele é o Filho unigênito de Deus. E isso nós vamos ver na aula seguinte, também a onipotência do Espírito. Fique com Deus, espero que você tenha aproveitado. Um grande abraço.